Ok, primeiramente vamos criar um servidor. O primeiro programa que eu vou fazer aqui no caso é o programa que todo mundo já fez em suas aventuras de programação, que é o número. Descubra o número. Bem, só que no caso é multiplayer. Quando vocês estão trabalhando com sockets, a gente vai ter que se lidar com os detalhes mais pequenos que existem, porque isso aqui é bem. É uma biblioteca que existe desde o BSD no caso, e o Python usa, o C utiliza. Muitas das funções são baseadas no que a gente via nos Berkeley Sockets, que são os sockets do BSD, só que no Python aqui é totalmente orientado a objeto. Um exemplo legal é que quando vocês se forem um dia, programarem sua engine de jogo, por exemplo, quando vocês forem estabelecer uma conexão peer-to-peer, que são entre dois finais, endpoints, vocês vão trabalhar com sockets. Muitas engines já fazem isso automaticamente para você. O Flask por baixo usa sockets e inclusive automatiza todo o processo que a gente vai trabalhar aqui. Bem, continuando. A gente vai precisar de um host e uma porta. Aqui no caso eu vou dar a opção do usuário digitar. No caso, a porta é a porta que vocês querem que a sua aplicação seja registrada e o host onde, no caso do servidor, a gente pode especificar se esse host vai aceitar conexões externas ou se ele vai apenas aceitar conexões internas a partir do endereço de loopback, que é o 127.0.0.1. Esse endereço é utilizado pelas aplicações para se comunicarem entre si. Então, quando a gente tem uma aplicação e outra aplicação comunicando dentro da máquina, no sentido mais puro, né? Mas sentido mais software mesmo, e isso acontece mesmo. Bem, aqui o host, como eu estou trabalhando com GUI, no caso ele só precisa digitar 0.0.0.0, que é a mesma coisa que você falar, eu aceito qualquer conexão. Uma coisa legal é que a gente pode usar o if, no caso. Quando a gente trabalha com arquivos, por exemplo, sempre precisamos dar o close num arquivo. O if já faz esse trabalho de fechar o socket, no caso. Então, vamos construir o nosso socket. Ok, isso aqui é uma constante. A AF Inet é o tipo de socket que a gente está usando. No caso é IPv4, vocês podem ter o AF Inet 6 ou AF Unix para Unix Socket. Como a gente está trabalhando em IPv4, AF Inet. E vamos também trabalhar com TCP. E você lembra o que é TCP? Não. Ok. O TCP sendo Transmission Control Protocol. E aqui no caso, o TCP é legal porque a gente pode estabelecer uma conexão, ele necessita que as conexões estejam estabelecidas. A gente tem checagem de erros, a gente tem TCP Keep Alive, que é quando você o cliente manda uma mensagem para o servidor e fala, mantenha essa conexão ativa. No caso a gente não vai usar, mas é importante saber disso. O TCP também tem... a gente não precisa se preocupar com perda de pacotes e redirecionamento. Todos os switches, no caso, vão fazer todo esse trabalho, e roteadores também. Então a gente não precisa trabalhar na camada de aplicação e corrigir esses tipos de erro. Então o DP é um pouquinho mais liberal nesse caso, ele não tem nada disso. Ok, o bind é um método específico do nosso servidor. Uma coisa importante é que porta tem que ser int e o bind só recebe
No caso de quando a gente está trabalhando com TCP com IPv4, o bind só aceita uma tupla. Então a gente tem que mandar uma tupla de host e porta, e essa porta é em int. Quando a gente trabalha com bind, a gente está registrando essa porta no sistema operacional. A gente está falando, a gente precisa dessa porta, e ele vai garantir que essa porta existe. Ou não, ele retorna uma exceção. E agora com o nosso objeto de socket, a gente tem que forçar o servidor a escutar e aceitar conexões. No caso, aqui é só o processo de escuta. A gente também pode limitar quantas conexões ele pode aceitar. Então a gente coloca um número, um inteiro, e no caso eu posso mandar com nada. Aqui um print clássico. Não vou fazer uma checagem de erro. Ou uma checagem para ver se o número está entre 0 e 10. Vou confiar em vocês. E eu vou aqui ler o número que o meu oponente está mandando. No caso, o cliente. Ok? Ah, uma coisa que eu esqueci. Uma coisa que eu esqueci foi de aceitar essa conexão. Ok, o accept ele retorna dois itens. No caso, um novo objeto. Esse novo objeto vai trabalhar, no caso, conexão ou com. Vocês podem nomear qualquer coisa que dê essa ideia de conexão. Mas assim que foi estabelecida essa conexão, ele vai tornar um objeto que vai trabalhar como socket de servidor e o endereço de quem você estabeleceu essa conexão. Então o endereço vai ser a porta no lado dele e o endereço dele de IP. Agora sim, eu posso trabalhar com esse socket de servidor. Bem, acho que é melhor fazer um número exponente igual a bem, receive, essa é a função que o método no caso, para receber dados que vêm da string. E aqui o servidor vai ficar em espera, aguardando por uma string de dados que tenha no máximo 1024 bytes. Tem que sempre ser uma potência de 2 no caso. Bem, e aqui a gente pode fazer um decode. Ok, no caso, como a gente está mexendo com redes, tudo aqui é em bytes. Então, toda vez que a gente for enviar, a gente precisa especificar que tipo de encode a gente vai fazer e qual é o tipo de decode. Como a gente está trabalhando com bytes, vocês também podem mandar strings no formato de bytes. O Python tem um formato específico para isso, que é com B na frente da string. Então ele já transforma para vocês. Mas eu prefiro trabalhar com principalmente o casting bytes do Python. É mais fácil para entender o que está acontecendo. E fazer uma comparação meio porca aqui. Eu vou mostrar para ele, vou mandar a ele a partir do sendall e falar, ele acertou. Aqui eu vou colocar no encode o TF8. Vocês podem usar ACI, mas aqui com o TF8, tanto quem está recebendo, quem está enviando, vai saber que a gente pode mandar acentos, C cedilha, ou outros caracteres específicos do TF8.
Então eu recomendo usar o TF8, mas se quiserem usar assim. Errou! Ok, agora sobre o send all. Bem, a gente tem duas funções aqui, dois métodos para mandar uma mensagem através da string de um socket, que são o send e o send all. O send all garante que essa mensagem seja enviada por completo, todos os bytes. E o send, ele não tem essa garantia, não faz uma checagem. E como o nosso if está trabalhando já, a gente não precisa dar um socket.close.